bem-vindos de volta a mais uma aula de inglês. Antes da gente começar, eu já vou pedir desculpa pra vocês. Por essa barulheira, eu tô tendo que gravar em outra parte da minha casa, tá? Então vai ter um barulhinho aí de fundo. Nada que vá sobressair a minha voz, mas a gente vai ter que lidar com isso aí, tá? Então, galera, na aula passada a gente começou a ver sobre os pronomes pessoais, né? Pronomes possessivos, possessive pronouns. A gente já viu no inglês como usa o apóstrofo para indicar posse, a gente já começou a ver sobre os pronomes possessivos e agora a gente vai ver especificamente como que a gente usa cada um deles, beleza? Vai ser uma aula bem curtinha, vocês vão ver. Então, qual é o nosso conteúdo? Possessive nouns or possessive pronouns, ok? Pronomes possessivos ou substantivos possessivos. Vamos lá, a gente vai ter dois tipos, como a gente viu na aula passada, o possessive adjective e o possessive pronoun. E só de olhar assim a estética do slide, você já vê que eles são similares. A única diferença que eles vão ter vai ser basicamente essa aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então, vamos lá. Pronomes possessivos indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. Os pronomes, o possessive pronoun e o possessive adjective, ambos fazem isso, tá? Eles vão indicar que alguma coisa pertence a alguém, por exemplo, esse é o meu livro, ou alguma coisa pertence a alguma coisa. Esse sofá é da sala, tá bem? No possessive adjective, o pronome vai vir antes do substantivo. O que é substantivo que a gente viu na aula passada? Tudo que tem nome. No possessive pronoun, ele vai vir depois do substantivo, normalmente no fim da frase. Quer dizer que sempre vai estar no fim da frase? Não, às vezes vai ter um tanto de frase que vai continuar depois, mas com maior frequência ele vai terminar a frase, tá? Então, possessive adjective vem antes das coisas que pertencem. Possessive pronoun vem depois das coisas que pertencem. Por exemplo, aqui eu falaria, essa é a minha casa. Minha casa. E aqui, essa casa é minha. Casa e minha no final, acabando a frase. Então, aqui eu tenho um quadro explicando mais ou menos aonde pertence cada um dos pronomes, tá? Então, eu tenho aqui a tabela de quais são os possessive adjectives e aqui quais são os possessive pronouns. Os adjectives, eles vão vir antes do substantivo e os pronouns vão vir depois. Então, aqui eu falo, essa é a minha casa, essa casa é minha. Então, aqui termina a frase. Olha lá, meu Deus, que zona é isso, prof? Não, é só seguir a cor, beleza? Então, eu peguei aqui esse do meio, puxei aonde está o substantivo e o pronome possessivo e puxei as flechinhas até eles. Então, eu tenho aqui, esses são os adjectives. This is my pen. Então, eles são desse lado da coluna. Ou seja, vem antes do substantivo. No caso, this is my pen, essa é a minha caneta. Quem que é o substantivo? A caneta. This is my pen. Essa é a minha caneta. Minha pronome, caneta, substantivo. This is her pen. Essa é a caneta dela. Tem como eu falar essa é a dela caneta? Não, né, gente? Em português a gente não vai falar isso. Mas em inglês vai ter essa diferenciação. Eu vou ter aqui o pronome primeiro e a coisa depois. Pronome primeiro, coisa depois. Pronome primeiro, substantivo, né? Ou a coisa depois. This is her pen. Essa é a caneta dela. And this is our pen. Não our pen. This is our pen. Essa caneta é nossa. Então, aonde está o vermelhinho tem flechinhas puxadas porque é um substantivo, é uma coisa. Aonde está em azulzinho tem as flechinhas puxando o pronome possessivo, mostrando a quem pertence ao substantivo. Na primeira, a quem pertence a caneta? My. Então, a eu, a mim. Na outra, her, ela. Então, a caneta vai pertencer a ela. Our, nossa. A caneta vai pertencer a nós. Calma aí. Isso. Agora, é o contrário. Tá vendo como eu tenho aqui no final das frases o pronome que
vão ser esses pronomes aqui. Gente, a tradução deles são as mesmas, né? Que nem a gente já viu na aula passada. My, mine, é meu ou minha. Your, yours, seu ou sua. A significação, a tradução é a mesma, tá? Então eu tenho aqui, this pen is mine. Então aqui acontece isso, ó, que o pronome vem depois do substantivo. Olha aqui o pronome depois, olha aqui o substantivo antes. A caneta, substantivo, e o pronome por último. Caneta, o substantivo, pronome por último. Caneta, substantivo, e o pronome por último. This pen is mine, essa caneta é minha. This pen is hers, essa caneta é dela. This pen is his, essa caneta é dele. Nossa, tá nossa caneta, calma aí, vamos arrumar isso aqui para não deixar dúvida, né? Essa caneta é dele. Vamos colocar aqui também. Essa caneta é dela. E vamos mudar aqui também. Essa caneta é minha. Agora ficou 10-10. Não que não estivesse certo, mas é só pra gente tentar trazer um pouco mais de similaridade com o português, né? Então, aqui nos possessive pronouns, eu tenho o oposto dos possessive adjectives. Eu tenho o meu substantivo primeiro e o meu pronome por último. E essa é a maior diferença entre eles. No geral, vocês notem as frases, elas significam a mesma coisa. Essa é minha caneta, essa caneta é minha. Essa é a caneta dela, essa caneta é dela. É a mesma coisa, vocês podem escolher usar qual vocês quiserem, quando vocês quiserem, não tem o menor problema. Só precisa saber aonde colocar o pronome certinho. E por último aqui eu trouxe 3 exemplinhos do mesmo pronome sendo usado das duas maneiras. Primeiro, the blue car is mine, o carro azul é meu. This is my car, it is blue, ó, verbo be. Esse é o meu carro, ele é azul. Então aqui eu tenho o pronome por último e o substantivo antes. Aqui o pronome antes, o substantivo por último. That house is theirs. Essa casa é deles, ou aquela casa é deles. This is their house. Essa é a casa deles. This book is yours. Esse livro é de vocês. This is your book. Esse é o seu livro, ou esse livro é de vocês também, porque a gente lembra que o your e o yours, eles servem tanto para o substantivo, tanto para o plural quanto para o singular. Pode ser seu, tipo de vocês, ou pode ser seu só de uma pessoa, né? Gente, pode parecer um pouquinho confuso, mas se vocês olharem a estrutura, a única coisa que muda realmente é a localização das coisas. Primeiro, eu tenho o adjective pronoun, que vem o substantivo e depois o adjetivo possessivo. E depois eu tenho o possessive pronoun, que eu tenho o substantivo primeiro e por último o adjetivo possessivo. A única coisa que muda é o lugar que eles ocupam na frase, mas a significação deles é a mesma, tá bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado bem claro para vocês. E se vocês tiverem dúvida, daqui a pouco a gente tem chat, beleza? Um beijo, tchau! Muito bem, agora sobre o trabalho bimestral, então, galera. Ele está sendo solicitado hoje para entrega no dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro, beleza? Então é o seguinte, o que vai ser o trabalho bimestral de vocês? Deixa eu passar que não tá passando sozinho. Vamos aí. As instruções são as seguintes. Vocês vão tirar 3 fotos, vão pegar o celular de vocês, ou da mãe, ou do pai, pega o celular de alguém aí, tira 3 fotos. Uma dessas 3 fotos tem que ter pessoas na foto. Uma dessas 3 tem que ter animais. E uma dessas 3 tem que ter coisas que vocês gostem, seja lá o que for. Coisa que você gosta de fazer, um objeto, um print de uma música. Vocês que mandam, vocês vão escolher uma comida, sei lá, um lugar. Vocês vão escolher uma coisa que vocês gostem muito e vão fazer uma foto só sobre isso, uma com animais e uma com pessoas. A partir dessas fotos, tá ali no singular, mas, né, vamos até ajeitar aqui. Gente, que coisa esses caminhões, desculpa aí, viu? A partir dessas fotos, vocês vão responder essas perguntas. Where were the pictures taken? Aonde foram tiradas as fotos? E vocês vão responder lá. Essa foto foi tirada em tal lugar. Essa foto foi tirada em tal lugar. Para cada uma das fotos.
Why did you choose them? Qual foi o motivo pelo qual você escolheu essas 3 fotos? Eu escolhi essa foto porque nessa foto tem a minha avó e minha avó tá comendo bolo e eu gosto muito quando minha avó faz bolo. Vocês que mandam no que vocês vão explicar do porquê você escolheu cada uma dessas 3 fotos. What can you see in the pictures? O que vocês veem na imagem? Ou seja, vocês vão descrever para mim as 3 fotos, as 3 imagens, de maneira mais detalhada possível, é claro, né? O que vocês veem nessas imagens? The sky, o céu. Ai, gente, por favor, né? And who are the people in the pictures and what are they doing? Quem são sobre a foto com pessoas, as dos animais também, né? Quem são as pessoas ou os animais nessa foto e o que eles estão fazendo? Ah, esse é o meu cachorro Bingo, ele está fazendo tal coisa. Nanana. Vocês que vão descrever essa imagem para mim, usando as gramáticas que a gente já estudou. Verbo to be, simple present, present continuous. Não é nada que vocês ainda não tenham estudado, ok? As perguntas, elas devem todas ser respondidas em inglês. Para que isso aconteça, vocês podem pedir ajuda de alguém que vocês conhecem, que fale inglês. Ah, não conheço ninguém. Pode usar o tradutor no auxílio de tradução de palavras, expressões. Ah, mas mesmo assim tá meio ruim, prof. Eu vou estar disponível nos chats das semanas que forem antes da entrega, né? Eu vou estar disponível para ajudar vocês. Ai, prof, eu preciso escrever tal coisa, não sei, me ajuda? Ajuda, eu vou estar no chat para isso. O trabalho vai ser anexado no AVA, do jeito que vocês estão anexando todos os demais trabalhos das outras matérias, junto com as 3 fotos, é claro, né, gente? Eu preciso ver as fotos. Se o trabalho for feito à mão e você, de algum modo, for escrever ou, sei lá, imprimiu a foto e vai colar, pode tirar foto do trabalho feito, mas para isso acontecer, essa foto tem que estar muito bem tirada, nítida. Eu tenho que entender o que está escrito para conseguir corrigir. Lembrando que, se tá tremida, tá com sombra, cortou um pedaço, nota descontada, gente. Tirem essa foto bem tiradinha, tá bem? Peça ajuda de alguém se for necessário. Tudo bem? E se ainda tem dúvidas sobre o trabalho, daqui a pouco eu tiro todas as dúvidas de vocês. Um beijo, gente. Até daqui a pouquinho.